Irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus, livro do profeta Malaquias. Estarei lendo do capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 5. O profeta Malaquias, o último livro aí do Antigo Testamento. E do versículo 1 ao versículo 5 diz assim: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão e vos direis, grande é o Senhor também fora do limite de Israel. Irmãos, nós vamos meditar aqui nesses cinco versículos do profeta Malaquias. Malaquias foi um profeta não muito conhecido. A Bíblia ele não narra o seu nascimento, quem é seu pai, quem foi sua mãe, como diferentemente dos profetas anteriores a ele, que Amós, da sua característica, era boieiro, filho fala o nome do seu pai. Miqueias também cita o nome do pai, mas Malaquias é um profeta meio obscuro. Ele não tem muita clareza a respeito da vida pessoal dele. Mas ele veio num contexto histórico muito importante na nação de Israel. A profecia de Malaquias foi proferida em um tempo de profundo desânimo para o povo de Deus. Fazia cerca de 100 anos que os judeus tinham voltado do cativeiro. Quando regressaram, os judeus pensavam ter chegado o tempo do cumprimento das grandes promessas feitas por Deus através dos profetas Jeremias, Isaías e Ezequiel. Acerca de um tempo maravilhoso para o povo de Deus, após a restauração, e o povo acreditava que aquele seria o tempo. Então, o tempo de Malaquias, quando ele profetizou, fazia 100 anos que Israel tinha vindo do cativeiro. Ele ainda estava sob o domínio da Pérsia, mas ele já estava no seu território, já tinha o templo, e as promessas que foram feitas pelos profetas anteriores, a nação de Israel, ela pensou que era o tempo da bênção, era o tempo de desfrutar daquelas bênçãos que Deus tinha prometido para a nação de Israel. Voltar a ser uma grande nação, voltar a adorar a Deus no templo, voltar a ter alegria do sacerdote, dos levitas, mas não era assim que estava sucedendo nessa época. Então Deus levanta ali o profeta Malaquias e ele vai ter um diálogo com o povo, né? Deus vai travar ali um diálogo com o povo, né? Deus pergunta e o povo responde. Então, só que 100 anos passaram desde a volta do cativeiro e as coisas não estavam acontecendo conforme a expectativa. Diante de tudo isso, o povo começou a desanimar. O amor pelas coisas de Deus foi pouco a pouco diminuindo e o povo começou a ir atrás de seus próprios interesses. O profeta Malaquias, ele veio para dar um norte na direção espiritual da nação de Israel. O povo estava desanimado. O sacerdote, nós vemos até o versículo 5, mas se nós continuarmos capítulo 2, 3 e 4, nós vamos ver que os sacerdotes já não estavam sendo fiel ao mandamento de Deus. Estava, não sei se por muito tempo, na Babilônia, no cativeiro, eles desconectaram do verdadeiro contato com Deus. E começaram a distanciar, a ficar, vamos dizer assim,
relaxado com os cuidados da casa de Deus, com a sua vida espiritual. Os sacerdotes, que eram os responsáveis pelo culto a Deus, deixavam de fazer o seu trabalho de maneira correta e começaram a tolerar certas práticas no culto que era contrário à vontade de Deus. Era uma época de esfriamento do povo em relação a Deus. Nesse contexto, surge o profeta Malaquias com uma mensagem diferente dos demais profetas, um estilo dialógico, Deus entrando em diálogo com o povo por intermédio de Malaquias. Aí nesse contexto nós chegamos aqui no versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Versículo 2, eu vos tenho amado. Deus já entra dando essa palavra para a nação de Israel. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizei, em quem tens amado? Deus fala para Israel, para o povo de Israel, eu vos tenho amado. E a nação, tão distante de Deus, eles respondem, em quem? Como assim tem nos amado? Parafraseando, olha a nossa situação. Estamos ainda sendo dominados pelas Pérsias, estamos sendo atacados pelos inimigos, estamos pobres, não temos renda, estamos passando dificuldade. E o Senhor diz que nos tens amado? Uma resposta muitas vezes não é estranha. O homem sempre teve essa intenção, sempre teve essa percepção de que ele é amado por Deus quando Deus dá a ele bens materiais, quando Deus dá a ele saúde, quando Deus dá a ele um bom relacionamento, um bom casamento. Aí sim nós estamos sendo amados por Deus. Nós vamos ver que a doutrina da prosperidade, ela não é nova, ela é antiga. O povo de Israel tinha esse pensamento. Deus estava passando por dificuldade e Deus corrigindo o povo. Eu tenho os amados. E o povo rebelde, como assim tem os amados? Como assim tem os amados? Se estamos numa situação deplorável, se estamos ainda sendo dominados, ainda estamos passando dificuldade, passando fome. E Deus responde, então, com uma doutrina odiada por muitos. A doutrina da predestinação. A resposta de Deus. Disse o Senhor, todavia, eu vos tenho amado, diz o Senhor, versículo 2. Mas vós dizei, em quem vos tenho amado? Aí Deus responde, não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos teus montes uma assolação e dei a sua herança ao chacai do deserto. Então Deus traz a mente do povo de Israel a bênção do amor de Deus para com a vida dele. Eu vos tenho amado. Não foi Esaú primogênito no lugar de Jacó? Esaú não nasceu primeiro e Jacó nasceu agarrado no seu calcanhar? A bênção da progenitura não era para Esaú? Mas eu amei a Jacó. Eu não rejeitei Jacó, eu rejeitei Esaú. O meu amor está em ter te escolhido. Escolhi como nação, cuidei lá na saída do deserto, saída do Egito, cuidei no deserto, continuo cuidando. Esse é a prova do meu amor para contigo. É porque eu tenho te amado. Seu nome foi escrito no livro da vida. E muitas vezes nós, como a nação rebelde de Israel, nós também fazemos algum questionamento para com Deus quando as coisas não estão boas para os nossos lados. Quando nós passamos por alguns momentos difíceis, Deus deve ter se esquecido de mim. Deus não tem me amado porque eu estou passando algumas dificuldades, porque eu tenho enfermidade, porque eu tenho algumas
tristeza na alma. Deus não tem me amado. Mas o amor de Deus, ele vai além dessa vida. O amor de Deus vai, quando ele nos escolhe, ele prova o seu amor dele. Ele prova o amor dele para conosco quando ele nos escolhe. Muita gente melhor do que nós aí no mundo não foram escolhida por Deus. E Deus, ele resolveu a nos escolher. Deus nos escolhe de uma maneira sem haver ato de bondade em nós. Ele nos escolheu. É a prova do seu amor para conosco. É ele nos ter escolhido. Em Malaquias nós vamos ver que ele é o último profeta do Velho Testamento. Depois tem 400 anos de um período interbíblico. E depois já entra ali o João Batista anunciando o nascimento, anunciando a vinda de Jesus, anunciando a vinda de um rei. E nós sabemos que o Malaquias, então, ele estava falando de um amor que ia ser presencial na vida do povo de Israel. 400 e poucos anos depois, o próprio amor de Deus, ele torna-se em pessoa. Ele encarna, como diz uma palavra, né? Ele tabernaculou, né? Esteve entre nós a personagem do amor de Deus, Jesus Cristo. E era desse amor que Malaquias estava apontando. Malaquias estava apontando, Deus estava apontando atrás de Malaquias para um amor que viria em pessoa. O próprio Jesus viria logo após a manifestação do amor de Deus para a nossa vida. Porque era com a atitude de Jesus na cruz do Calvário que Deus derramava toda a sua ira sobre Jesus e nos livrava da ira futura. Esse é o amor que Deus estava usando Malaquias para passar para a nação de Israel. Eu vos tenho amado e isso basta. Não importa a situação da nação, as profecias estavam se cumprindo, o cativeiro já tinha terminado, ele já tinha construído o segundo templo e precisavam então a nação tomar posição para adorar a Deus de uma maneira de coração, voltar para Deus de coração. Os sacerdotes estavam dispersos, né? O culto a Deus estava sendo profanado. O sacerdote estava aceitando alguns sacrifícios que Deus não permitia. E Deus então estava irado com a nação e principalmente com a classe sacerdotal. Deus, na sua palavra, ele exigiu que o cordeiro seria um cordeiro imaculado para o sacrifício. E quando o povo trazia um cordeirinho cego, era responsabilidade do sacerdote falar: esse Deus não aceita. Mas o sacerdote já não estava levando em consideração os mandamentos de Deus. E mais para frente nós não vamos adiantar depois do versículo do capítulo 2, mas o próprio Deus falava assim: pega esse cordeiro cego e leva de presente ao governador, vê se ele aceita. Leva a ovelhinha manca, vê se o governador aceita. É o que o povo estava oferecendo a Deus e Deus estava rejeitando. E a nação ele estava questionando com Deus, né? Que amor é esse que o Senhor fala que tem para conosco e nós ainda estamos passando por esse revés? Deus nos ama porque nos escolheu. Podemos, assim como a nação de Israel, ter essa certeza que Deus nos ama. Algum irmão abre para nós João capítulo 15, versículos 16 e 17. Para nós termos certeza de que Deus nos ama e que Ele nos escolheu. E que não é qualquer luta, problema, dificuldade que vai colocar dúvida em nosso coração a respeito desse amor de Deus. João capítulo 15, versículos 16 e 17.
17. A prova de que Deus nos ama. A prova de que, independente da nossa situação, Deus nos ama. Deus nos ama porque Ele nos escolheu. Embora a palavra de Malaquias seja pesada, veja como ela começa. Eu sempre amei, diz o Senhor. Deus sempre tinha amado aquele povo, protegido, abençoado, concedido privilégio e revelado-se a eles. A nação de Israel era uma nação privilegiada. Ela não podia esquecer do seu passado. Ela não podia esquecer de que Deus, na sua infinita misericórdia, chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus. Através de uma família, Deus fez uma nação. Tirou com mão forte do Egito. Sustentou no deserto. Deu a lei. Deu o sacerdote. E deu, no futuro, o Salvador. E o povo ainda questionando: como assim o Senhor nos ama? Como assim o Senhor nos ama? E esse questionamento, muitas vezes, fazemos também. Não vamos ser hipócritas, que muitas vezes nós questionamos Deus a respeito do amor dele para com as nossas vidas. Mas nós precisamos ter em mente que o amor dele não se revela pelas coisas boas. Não se revela pelo bem-estar. Não se revela pela saúde que Ele nos dá. Isso tudo vem de brinde. Isso aí tudo vem no combo. Mas a principal causa do amor de Deus foi ter nos escolhido. Não fomos nós que escolhemos a Ele. Não tínhamos nem condições para isso. Porque Efésios 2 fala que nós estávamos mortos em ofensas e pecados, e delitos e pecados. Mas Ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E essa é a essência do Evangelho. Somos amados por Cristo. E a palavra desta tarde, né? Se tivesse que colocar um tema, seria Deus que ama pecadores. Porque quando a gente escolhe amar alguém, a gente vai escolher qualidades. Eu quero amar o pastor porque ele é bom, ele é camarada, Luiz, a Pâmela. Eu quero amar pessoas agradáveis. O ser humano natural é assim. Mas Deus, Ele nos amou quando nós éramos inimigos. Nós éramos rebeldes, perdidos. E mesmo assim, Ele decidiu nos amar. E foi essa palavra que Malaquias jogou para a nação de Israel. Deus através de Malaquias. Eu vos tenho amado. Povo rebelde, assim como nós, rebelde. Mas mesmo assim, Deus resolveu nos amar. Deus ouviu a seguinte resposta do seu povo. De que maneira nos tem amado? Ela pode ser traduzida assim: que amor é esse, se o Senhor prometeu e não cumpriu? O que o Senhor prometeu e não cumpriu? A certo ponto ele estava com a promessa do Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de que o deserto ia florescer, de que eles iam ser uma grande potência, que eles iam ser uma grande nação, que não ia ficar mais embaixo do domínio de ninguém. Mas os profetas estavam falando de uma posição futura. Estavam falando do surgimento de um rei celestial, né? De um rei que ia dominar sobre tudo e todos. Estava apontando para Jesus. Mas o povo estava querendo já antecipar essa bênção, voltou do cativeiro, agora já vamos ser abençoados, em seguida nós vamos dominar. Vamos deixar de ser dominados para dominar. Mas não era essa ainda o tempo de Israel ser dominador. E eles estavam desanimados, e com essa impaciência, eles relaxavam no culto a Deus. Eles deixaram o culto a Deus de lado, porque achou que Deus tinha esquecido deles. E muitas vezes também o fracasso, muitas vezes, da nossa vida de fé,
é achar que Deus prometeu algo para nós e até agora Ele não cumpriu. Deus não deve nada para nós. Deus não deve nada para ninguém. Ele dá além daquilo que, na verdade, Ele não dá aquilo que merecemos. Se Ele nos der aquilo que merecemos, nós merecemos o inferno. E Deus nos dá a salvação. É por isso que Ele tem nos amado. É por isso que Deus ama pecadores como eu e como você. E isso, temos que glorificar a Deus por isso. Não entendemos o amor de Deus para conosco, mas uma coisa é certa, nós temos convicção. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que Ele nos escolheu, e isso nos aquieta o coração. Diferentemente da nação rebelde de Israel, eles estavam contendendo com Deus, né? Esse tipo de questionamento não é algo exclusivo do povo daquela época. Ao longo da história, as pessoas têm procurado medir o amor de Deus por meio de coisas materiais e situação financeira. Será que Deus me ama mesmo? Estou desempregado? A resposta de Deus é esta: a prova que tenho amado vocês é que eu poderia ter escolhido outro, mas te escolhi. Isaías capítulo 65, versículo 1. Quem achar para nós, lê, fazendo um favor. Deus nos ama porque não nos rejeitou para sempre. Assim como Ele rejeitou Esaú, Ele não rejeitou a Jacó. E uma das razões de que Deus nos ama é porque Ele não nos rejeitou. Isaías 65, versículo 1. Quem achou pode ler para nós? Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. Ao povo que não se chamava o meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Esse povo somos nós. Não fomos atrás de Cristo. Não fomos buscar Deus. Mas Ele nos acolheu, Ele nos trouxe. Fomos achados por Ele. Nós não procurávamos Ele, mas Ele nos achou. A prova do amor dEle para conosco. E isso tem que acalentar o nosso coração. De saber que realmente somos povo escolhido por Deus. Fomos achados por Deus. E o privilégio de sermos amados é porque muitos foram rejeitados. A Bíblia é clara nesse sentido, né? Muitos foram até Jesus e Jesus falou assim, ó, o pardal tem seu ninho, as raposas têm o seu covis, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Em outras palavras, se você pensar bem, não me segue não, que eu não tenho aonde se recolher. E muitos não estavam nem interessados e Jesus falou, vem, siga-me. É o propósito de Deus de nos escolher. De mesmo nós não ter interesse nenhum, e mesmo assim Ele nos chamar, Ele nos reconciliar com o Pai e nos amar com amor eterno. E essa reflexão é que nós possamos entender que somos amados de Deus. Ainda que tudo dê errado na nossa vida, ainda que ficamos enfermos, perdemos o emprego, passamos por dificuldade financeira, mas a certeza de que somos amados por Deus é porque Ele nos escolheu e temos a garantia que o nosso nome está no livro da vida. Fomos amados por Deus, ainda quando éramos pecadores irreverentes, Deus nos amou com amor eterno. Ele não rejeitou. Jacó foi amado por Deus, mesmo sendo o segundo, mesmo sendo mais fraco, mesmo sendo o segundo a sair da madre e da mãe. Por direito, Esaú seria o herdeiro da bênção. Mas Deus não trabalha com mérito. Deus trabalha com escolha dele, livre escolha dele. E ele escolheu Esaú. E Edom, que é o povo de Esaú, foi destruído. Nós não vemos falar mais do povo Edom.
E o próprio no texto fala assim, o Edom foi destruído. E se eles voltarem a falar, nós vamos construir novamente e vamos ser um povo, Deus fala em sua palavra, eu serei contra ti, eu mesmo destruirei. É um Deus que está contra. Versículo 4. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor do Exército, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Olha só o que nós escapamos. Nós poderíamos ser rejeitados por Deus e ser um povo que Deus está irado para sempre. Mas a bênção de sermos escolhidos por Deus nos livrou da ira futura. Nos livrou da ira eterna, da perdição eterna. E isso é para nós glorificarmos a Deus. Porque fomos escolhidos por Deus. Assim como Jacó foi escolhido, a nação de Israel foi eleita por Deus, escolhida. E Esaú foi rejeitado. Nós fomos escolhidos por Deus, pela palavra de Deus. Como assim você sabe que foi escolhido? Pela palavra de Deus que tirou as escamas dos nossos olhos. Nós entendemos o nosso estado pecaminoso, nós entendemos que éramos um grande pecador e Jesus se apresentou como um grande Salvador e pagou a nossa dívida. Pagou a nossa dívida na cruz do Calvário e hoje nós somos libertos. Não temos dívida nenhuma com Deus porque Ele nos amou. Porque Ele nos amou com amor eterno e fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. E hoje as nossas atitudes, os nossos atos têm que ser para glorificar o Deus eterno. Assim como a nação de Israel não soube responder à pergunta de Deus, quando Deus fala que eu tenho vos amado, a nossa atitude é sim, Senhor. Eu sei que o Senhor tem me amado. Mesmo não sendo merecedor, o Senhor tem me amado. Mesmo não sendo merecedor das suas bênçãos, o Senhor tem misericórdia de mim e tem me amado, mesmo eu sendo rebelde. Mas o Senhor tem me amado e tem me transformado dia a dia. E tem me trabalhado a minha vida, tem trabalhado na minha santificação no dia a dia, para que eu possa refletir a luz de Cristo cada dia mais. E a nossa oração nessa tarde seja essa, que nós possamos reconhecer que Deus tem nos amado. E para sermos gratos a Deus com a nossa maneira de viver. Entregar a Deus aquilo que é devido a Ele. Entregar a Deus o nosso melhor, a nossa melhor adoração, o nosso melhor testemunho de cristão, a nossa primícia entregar a Deus, porque Ele nos tem amado. E que nós podemos fazer? Tem um hino no nosso inário que fala, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim? Que a resposta para a nossa vida essa tarde seja, eu quero glorificar a Deus com a minha vida. O Senhor morreu por mim, eu quero glorificar a Deus com a minha vida. Eu quero ser para o mundo uma testemunha viva de que o nosso Deus ama pecadores. Que o nosso Deus ainda ama pecadores e tem nos amado. O Espírito Santo de Deus possa trabalhar melhor em nosso coração e que nós possamos entender e valorizar este amor tão grande de Deus para com as nossas vidas. Que mesmo não sendo merecedor, Ele nos tem amado com amor eterno. E esse amor eterno, Ele vai nos levar ao céu, onde seremos eternamente, viveremos na presença de Deus.